Guia alimentar para a população brasileira é o tema da nossa entrevista da semana. E ainda hoje as notícias do Diário UFMG e o Fica a Dica Receitas de Natal. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Novos caminhos para uma boa alimentação. Este é o tema da 9ª edição do livro Guia Alimentar para a População Brasileira. Alimentos naturais, a redução do consumo de sal, açúcar, óleo e alimentos pré-prontos são alguns dos pilares do guia. E quem vai conversar conosco sobre a obra é um dos autores e professor da Escola de Enfermagem da UFMG, Rafael Claro. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar a entrevista falando de como o livro Guia Alimentar para a População Brasileira foi produzido. Bem, esse livro foi produzido pelo Ministério da Saúde, em parceria com diversos outros órgãos governamentais, secretarias de saúde dos estados, outros ministérios como o Ministério da Agricultura, agências governamentais como a Anvisa. Além disso, diversas universidades foram convidadas a participar do processo, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim como organizações da sociedade e outras entidades envolvidas com a alimentação, como o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, e o SESI, por exemplo. E o que essa edição do guia traz de novo? Essa edição tem uma mudança radical em relação à edição anterior. Então, de fato, mudou o foco do guia, o dimensionamento de orientação do guia. Enquanto no guia anterior nós tínhamos as orientações muito voltadas para a questão do consumo de nutrientes, o que tornava o guia difícil de ser compreendido por pessoas leigas no assunto, quer dizer, as pessoas que não sabiam quanto de vitamina A tem em um determinado alimento, por exemplo, teriam dificuldade de se orientar com os princípios do guia anterior. Esse guia atual tem toda a sua orientação voltada para a questão do alimento. Então, é um guia muito simplificado, com orientações diretas, bem explícitas, que podem ser compreendidas tanto por profissionais de saúde, quanto por pessoas leigas em assuntos técnicos de alimentação e nutrição. Professor, e por que um guia para a população brasileira em específico? Isso é uma questão muito importante. Quando a gente para pensar em questões de consumo alimentar, a gente vai ver que cada população de determinados países, às vezes até de uma sub-região de um país, tem lá o seu padrão tradicional de alimentação, que tem a ver com o clima naquela região, com a questão do comércio, com a identidade cultural daquela população. Nesse sentido, orientações gerais não se aplicam perfeitamente à população brasileira. Essa versão do guia tem um componente muito importante, que qual é? Ele foi criado em parceria com a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Então, todos os exemplos que a gente vai ter no livro a respeito de café da manhã, de almoço, de jantar, são exemplos reais, que de fato foram consumidos por pessoas de diferentes composições familiares, então casas com casais jovens, casas com casais com filhos, com idosos. Então, são exemplos que foram obtidos pela população brasileira para a população brasileira. E quais são os quatro pilares para uma boa alimentação? A gente consegue traduzir essa questão de alimentação de qualidade, de alimentação saudável, em 4 orientações bem simples. A primeira é a seguinte: faça daqueles alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua dieta. Esses são aqueles que a gente reconhece como partes comestíveis de bichos ou plantas, frutas de hortaliças, carnes frescas, leite fresco, cereais. Essas devem ser a base constituinte da sua dieta, a maior quantidade de alimentos que você vai comer no dia. A segunda orientação é: tome cuidado, consuma com moderação sal, açúcar e as gorduras, como óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, de canola e manteiga, por exemplo. Esses a gente deve consumir com bastante moderação. A terceira orientação qual é? Consuma alimentos processados em pequenas quantidades. O que são esses alimentos processados? Esses são aqueles alimentos que tradicionalmente faziam parte do nosso sistema alimentar, como, por exemplo, a carne seca. Esses são aqueles alimentos que essencialmente foram adicionados de sal ou de açúcar para aumentar a vida útil desses produtos. Então a gente vai ter ali o molho de tomate industrializado, o charque, a carne seca. Esses a gente deve tomar cuidado, consumir em pequena quantidade. E a última regra é: evite consumir aqueles alimentos ultraprocessados prontos para consumo. O que são esses? Esses são aqueles alimentos que essencialmente têm pouco ou nenhum alimento in natura ali, como é o caso, por exemplo, da bolacha de morango. Não há morango nenhum naquela bolacha, do suco em pó de abacaxi, não há abacaxi nenhum naquele suco, né? Então é nesse grupo dos que devem ser evitados a todo custo: os refrigerantes, os embutidos, as bolachas e biscoitos, e os produtos industrializados prontos para consumo, como as lasanhas prontas, as massas prontas e daí por diante.
E quais são os riscos de consumo desses produtos que o senhor citou para a gente agora? Olha, o risco mais claro de consumo desses produtos é a gente consumir mais caloria do que a gente deveria consumir e, com isso, ter ganho excessivo de peso. Dados recentes indicam para nós que no Brasil, 1 a cada 2 adultos que moram nas capitais de estado no Distrito Federal hoje estão com excesso de peso. Então, esse é o risco mais evidente. Fora isso, a gente vai ter um risco de consumo aí de nutrientes, de alimentos que estão relacionados àquelas tais doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes e certos tipos de câncer, que é o caso do consumo excessivo de sal e do consumo excessivo de açúcar. Porque pense assim, quando eu preparo uma lasanha na minha casa, eu consigo controlar a quantidade de sal que eu ponho na lasanha. Não há nenhum tipo de flavorizante, nenhum tipo de aditivo químico. Quando eu compro uma lasanha congelada no supermercado, uma lasanha industrializada, é impossível que eu modifique a quantidade desses aditivos que vem no produto. E no caso, quais são as contribuições que a culinária caseira ela pode trazer para uma boa saúde? Essa é a regra de ouro do novo guia. Sempre prefira você comprar os ingredientes e processar alimentos em casa, ao invés de comprar alimentos prontos para consumo. Todas as informações que nós temos hoje a respeito de consumo alimentar saudáveis estão voltadas para o bom relacionamento das pessoas com os alimentos. E sabemos que essa questão da prática de hábitos culinários, do bom relacionamento com a aquisição de alimentos, de que as pessoas se envolvam com esse tipo de prática, é essencial para um padrão de alimentação saudável. No começo parece algo um pouco mais difícil, porque o hábito de se cozinhar está um pouco perdido na sociedade. Mas com pequena prática a gente já consegue aprender lá alguns truques e partimos a partir disso. Hoje em dia as pessoas estão tendo uma vida muito corrida, com muitas funções, né? Quais as dicas que o senhor dá para essa boa alimentação no caso dessa rotina acelerada? Muito do que a gente vai precisar para se alimentar bem é planejamento. Se a gente se planejar direito, é possível a gente se alimentar bem a um custo baixo. Então, se a gente for pensar, o primeiro passo é a gente saber quantas refeições por semana a gente vai de fato fazer em casa. A partir dessa informação, a gente prepara uma lista de compras antes de ir ao supermercado. Para a gente consumir uma dieta baseada em alimentos in natura, em alimentos frescos, o ideal seria que a gente fosse ao supermercado ou toda semana ou ao menos uma vez a cada 2 dias. Não é possível fazer compra de mês e comprar frutas, por exemplo, porque as frutas têm tempo de prateleira baixo, estragam com facilidade. A partir disso, a dica essencial qual é? Faça o máximo possível de pré-preparo e preparo de alimentos num dia de final de semana que você esteja na sua casa, por exemplo. Então, ao chegar do supermercado no domingo, lave todas as hortaliças, já pré-prepare as frutas, cozinhe arroz, que o arroz pode ser, se uma vez refrigerado de forma adequada, ele pode ser estocado por 4 ou 5 dias, e durante a semana, quando você tem menos tempo, tudo que você precisa fazer é pegar esses alimentos pré-preparados e se alimentar com a sua família. E para encerrar, professor, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente algumas dicas para uma boa saúde. Olha, a primeira dica que eu acho que é importante é a gente se focar nessa questão do consumo de alimentos in natura. Então, quanto mais alimentos in natura eu puder comer, essencialmente aqueles vegetais, mais saudável vai ser minha dieta. Então, coma bastante alimentos integrais, grãos integrais como arroz integral. Quando for comer pão, faça essa opção pelos alimentos integrais. Tome muita atenção no seu consumo de hortaliças. Então, tenha o hábito de consumir salada ao menos 2 vezes por dia. É sempre uma pequena porção de salada, se não gostar disso, se gostar uma grande porção, junto do almoço, junto do jantar. Evite ao máximo substituir refeições tradicionais por lanche. E em termos de como consumir, pense sempre no seguinte: a gente deve consumir alimentos com regularidade, sempre que possível em ambiente tranquilo e sempre que possível também em companhia de alguém que a gente gosta. Professor, então, muito obrigado pela entrevista e foram ótimas as dicas que o senhor passou aqui para a gente hoje. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. A ceia de Natal está se aproximando. Por isso, o Fica a Dica traz algumas receitas. Na dica de hoje, vamos utilizar frutas secas na ceia. Bom, a dica de hoje é introduzir as frutas secas, incluindo o que nós chamamos de oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, as nozes. E esses alimentos a gente pode incluir como recheio das carnes, como parte de sobremesas, fazendo parte das saladas, que enriquece muito a ceia e dá um tom natalino também na noite de Natal. Então a gente pode pegar, por exemplo, as frutas secas como damasco, uva passas, a gente pode hidratar no vinho e a gente pode usar
até mesmo em gelatinas para né, assim, deixá-la mais saborosa. Podemos usar em algumas outras receitas doces, que elas ficam muito saborosas. Se a gente quiser rechear carnes também, a gente pode cortar bem pequenininhas as castanhas, as nozes, que dá um recheio bem saboroso também. As castanhas, no geral, elas têm um teor maior de gordura sim. No entanto, são gorduras de boa qualidade para o nosso organismo, as chamadas gorduras insaturadas. Então, fazer uso desses alimentos, além do alto valor de minerais como zinco, selênio, é sempre bem-vindo. A gente pode usar principalmente nas carnes brancas, como até mesmo o peito de frango, a gente pode estar recheando, o peito de peru, como recheio das farofas das aves assadas inteiras. Então a gente pode incluir essas castanhas nessas preparações. Amanhã a dica é sobre o uso de legumes na ceia. Não perca! Larissa Góes está na redação da TV UFMG e traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marlon. O Guia Alimentar, tema da nossa entrevista de hoje, foi lançado ontem no auditório da Reitoria. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da UFMG e pela Escola de Enfermagem. A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, ressaltou a importância do guia para a população brasileira. O Guia Alimentar é um instrumento de promoção da alimentação saudável. Hoje, a população brasileira apresenta vários fatores de risco em relação às doenças crônicas, e em especial é a alimentação inadequada. Então, o Guia Alimentar para a população brasileira, ele busca apoiar o indivíduo, a família e a coletividade na adoção de práticas alimentares saudáveis. Ele é um instrumento de educação alimentar e nutricional para ajudar o cidadão e também os profissionais de saúde, de educação e comunicação em saúde na transmissão de mensagens seguras e adequadas sobre alimentação e nutrição. O engenheiro civil e professor aposentado da UFMG, Edson Durão, vai receber amanhã a medalha da Sociedade Mineira de Engenheiros e o título de Engenheiro do Ano. A solenidade vai acontecer às 8 da noite. No auditório do Sindicato da Indústria da Construção Pesada. Parabéns, professor! E aqui vai uma sugestão para quem quer dar ajuda ao próximo como presente neste Natal. A Assessoria de Comunicação do Hospital das Clínicas lançou a campanha Natal Feliz, que vai contemplar 200 idosos de 3 asilos da capital. Os interessados podem entregar os donativos até o dia 22 de dezembro. Vão ser recebidos materiais de higiene pessoal e fraldas geriátricas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3409-9355. A apresentação do relatório de atividades da Comissão da Verdade em Minas Gerais foi realizada ontem no auditório da OAB. Esta foi a primeira reunião com os resultados das pesquisas desenvolvidas até o momento. A comissão, instaurada em 2013, busca examinar casos de violação dos direitos humanos praticados entre 1946 e 1988 no Estado. A UFMG está colaborando com as pesquisas por meio de informações orais e documentais coletadas em projeto. No período de regime autoritário, a universidade viveu de forma intensa a resistência à ditadura militar iniciada com o golpe em 1964. E o diário fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias. É com você, Marlon. Muito obrigado, Larissa. E é com as informações do Diário UFMG que o circuito de hoje chega ao fim. Uma boa noite e até amanhã.